Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Dissonância Cognitiva Sorrateira. Eu já fiz um tema o ano passado com este mesmo título de dissonância cognitiva. Eu vou colocar o link do vídeo aqui, caso você tenha interesse em ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Mas dissonância cognitiva significa o seguinte: dissonância é tudo o que você recebe de informação e que está em desacordo com a sua crença ou com a sua atitude. Então você recebe uma informação oposta daquilo que você acredita ou daquilo que você faz e a tua mente dá um tilt, é como se ela ficasse fazendo tchan. E quando há uma dissonância, o nosso psiquismo clama por uma resolução. Isso seria dissonância. Cognitiva diz respeito à nossa capacidade de discernir, de perceber, de refletir sobre as coisas. Então, quando existe uma dissonância cognitiva, é quando duas ou mais informações se chocam no nosso psiquismo, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, e nós precisamos dar uma solução para esse desequilíbrio, para esse desconforto que existe entre aquela mensagem, aquela informação que chega e aquilo que acreditamos, que fazemos e que sentimos. Por exemplo, vamos imaginar um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento afetivo, e existe aquele chavão que diz: quando um não se comporta bem, o outro é o último a saber. Então a esposa traída ou o marido traído é sempre o último a saber. Não é bem assim. Os sinais vão sendo dados, mas aquela pessoa não aguenta receber aquela informação e ela, sem perceber que está fazendo isso, ela nega ou ela justifica: ele ou ela está muito ocupado, ele ou ela está trabalhando, vai arrumando justificativas quando na verdade o outro ou a outra está dando pistas de que aquela relação está passando ali por uma questão que eles precisam resolver. Então, o marido traído ou a esposa traída é sempre o último a saber? Não, eles são o primeiro a saber. Mas o mecanismo de autoproteção faz com que ele ou ela negue o fato. Então, isso seria um exemplo de dissonância cognitiva. A informação chega, você não consegue olhar para ela, você nega, você se afasta, você arruma justificativas para não entrar em contato com aquela informação, até que um dia você consegue fazer isso, ou até que um dia a situação se mostre de maneira tão evidente que não tem como negar. Mas nesse período em que a informação chegou e o indivíduo não conseguiu entrar em contato com aquela realidade, é um período de dissonância cognitiva. É o período em que tem aquele desconforto que a pessoa nem sabe porque está tão desconfortável assim. E na verdade é algo que quer vir à consciência, mas ela não consegue permitir que isso aconteça naquele momento por vários motivos que não vem aqui ao caso. Isso é só um exemplo de dissonância cognitiva. Um outro exemplo bem prático é quando a pessoa justifica o comportamento, né? Então, por exemplo, eu sei que fumar causa câncer, no entanto, a pessoa tá lá e tá fumando. Então ela justifica, ela diz assim: eu fumo, mas também a vida é curta. Eu fumo, mas também eu relaxo, pelo menos eu relaxo. Ou então ela começa a colocar mais informações em cima daquela justificativa. Tem gente que morre muito mais cedo do que eu e nunca fumou, né? Então a pessoa vai se alicerçando com uma argumentação que não faz sentido, porque não importa qual seja a justificação, se sabe que aquilo vai causar uma grave doença física, não é? Talvez levando à morte.
Então, isso é um outro exemplo de dissonância cognitiva. E são enfrentamentos, atitudes que se tem diante deste fato para se proteger. É um mecanismo de autoproteção. Você pode, inclusive, ignorar a informação. Que causa câncer que nada, isso daí é mentira, fake news. Então, a pessoa nega, ou a pessoa justifica, ou a pessoa cria toda uma estratégia para se sentir bem com aquilo que todos sabem que está fazendo mal. São estratégias psíquicas de autodefesa. Por isso que a psicologia nos propõe que sejamos maleáveis, que sejamos flexíveis, que sejamos abertos a novas ideias, porque é através dessa capacidade de se abrir para o novo que a gente consegue aceitar o óbvio, que muitas vezes todo mundo está vendo, menos a gente, porque a gente está ali protegido na caixinha de autodefesa que só está nos arruinando e atrasando o nosso próprio processo. Então, uma solução para a dissonância cognitiva seria justamente a capacidade de se adaptar, de mudar, dizer assim, puxa, estava errado, estava errada, deixa eu me refazer aqui, respirar fundo, estava errado, agora vou correr atrás do prejuízo, vou tentar me adaptar à realidade, porque a realidade não vai mudar só porque eu não a aceito, né? Ela vai continuar sendo o que ela é. Bem, eu citei um exemplo da dissonância cognitiva quando a informação que vem de fora é verdadeira e o mundo interno da pessoa, do indivíduo, nega. Mas o contrário também acontece. Às vezes o indivíduo, aquele núcleo familiar, tem uma noção muito apropriada do que seja alguma coisa, e a informação que vem de fora quer causar uma dissonância cognitiva e quer atrapalhar essa harmonia que existe dentro daquele indivíduo, lançando imagens novas e mentirosas. Por exemplo, e aí eu queria chegar no exemplo que me chocou nesse Dia dos Pais, nesse último Dia dos Pais aqui de agosto de 2023. Eu recebi num grupo de vizinhança, esses grupos que tem bastante gente, quando é Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais, e vem figurinha. E logo de manhã chegou uma figura de Feliz Dia dos Pais que me chocou muito. Eu queria até mostrá-las aqui para vocês, mas depois eu achei melhor não, porque coisa ruim é melhor não divulgar. Mas que passou despercebida, desapercebida por todo mundo do grupo. Porque alguns riram, outros aplaudiram e eu fiquei chocada. Que era assim, era a imagem de uma bala de revólver. Sabe bala de revólver? Então, uma imagem de uma bala de revólver grande e uma imagem de uma bala de revólver pequena. E aí, bracinhos e perninhas na bala de revólver grande, escrito pai, e bracinho e perninha na bala de revólver pequena, escrito filho, e ali falando, pai encaminha filho, alguma coisa de extremo mau gosto. E eu até pensei em me colocar, mas assim, às vezes é melhor a gente ficar quieto, porque você se indispor com um monte de gente não vale a pena. Mas eu fiquei pensando, é engraçado, o Dia dos Pais, o que a gente entende por pai? É aquela figura que protege, que ampara, que encaminha, que lança o filho ou a filha para a vida, que encoraja, que é arrojado, que é um pouco diferente da mãe, que já é mais acolhedora, que já é mais de sustentação, né? Cada um com o seu papel. Então, eu percebo que a figura do masculino na nossa sociedade, ela está sendo cada vez mais atacada. Eu sinto que a figura do masculino está sendo cada vez mais vilipendiada.
Então veja, num Dia dos Pais, uma postagem de extremo mau gosto como essa e ninguém perceber. Ou talvez alguém tenha percebido e se calado assim como eu, não é? Mas, por exemplo, a primeira coisa que vem na cabeça é banalizar a violência. Então é um dia de família, é um dia de reforço, de comemoração, aquela estrutura de pai, mãe e filho, e você vai lá e põe uma bala de revólver para dizer assim, olha, a bala de revólver é normal, vai se acostumando. Então a imagem, ela está entrando em conflito com os teus valores para banalizar os teus valores, para dizer assim, violência normal, deixa pra lá, aí tem a balona grande que é o pai, a balona pequenininha que é o filho. De extremo mau gosto. A segunda coisa que me ocorreu foi associar a imagem do homem, porque afinal de contas era o Dia dos Pais, à violência. O homem pratica violência. Violência é coisa de homem, né? Então, cada vez mais você destruindo uma imagem em prol de uma ideia que vem de fora. Ela vai se infiltrando devagarinho, quer dizer, você deixa passar uma imagem dessa sem questionar e daqui a pouco você vai normalizando esta ideia. E aí quem é contra essa ideia é que é o descriminalizado, é que é a pessoa radical, não é? A terceira coisa que essa imagem me passou foi de que a ideia de que um pai que teria que encaminhar o seu filho para a vida, encorajá-lo, fortalecê-lo, ele se transforma num símbolo de morte, porque bala de revólver é morte, é ferimento. Então, a imagem de um pai sendo associada à violência, sendo associada à morte, então você encaminha, você está fazendo o que com aquilo? Você está encaminhando alguém que você deveria encorajar, você está enfraquecendo, você está enviando fraqueza, fragilidade, ferimento, morte àquela geração. E é mentira, essa não é a ideia de um pai. Só que o desenho está mostrando isso. Mas é de uma forma inocente. Você deixa passar uma aparente inocência agora, uma aparente inocência daqui a pouco, e isso vai ser a coisa mais normal do mundo daqui a pouco. Nós precisamos estar atentos, porque existe um convencimento que vem de fora para destruir os nossos valores familiares, os nossos valores espiritualistas, religiosos, cristãos, muçulmanos, budistas, seja lá quais são os seus valores. São valores importantes e devem ser mantidos, principalmente o valor da família. E então, o desenho, ele fica parecendo uma homenagem, mas ele é uma total depreciação ao masculino e à paternidade que o masculino representa. E também, em certa medida, conforme nós vamos achando que tudo isso é normal, a gente vai reduzindo, a gente vai permitindo, a gente dá o aval de que a função do pai seja denegrida, seja reduzida, até anulá-la por completo. E aí você começa a justificar o que muitos setores da sociedade já vivem. Quer dizer, é melhor não ter pai. Ter pai para quê? Quase ninguém tem pai, então é legal não ter pai. Então você já normaliza a falta de um pai naquela família. Mas veja, fica faltando. É claro que as famílias, elas vão se rearranjando sem a figura do pai, mas isso é por circunstâncias, porque houve separação, porque houve morte dos cônjuges, ok, mas não é por causa de uma ideia que vem de fora e te convence de que para que ter pai? Não precisa. Então você vai reforçando a ausência do masculino na sociedade, a ausência do masculino dentro da família, né?
E esse reforço vai fazendo com que as pessoas acabem achando normal não ter pai e acabe achando normal não dar pai a uma criança que vem. Achei tudo isso muito forte. Esta foi as reflexões que eu fiz com um desenho desse de muito mau gosto, que muitas pessoas aplaudiram, e o tempo todo essas coisas acontecem e a gente não se dá conta, ou a gente acha engraçadinho, ou a gente deixa passar sem submeter estas cenas de extremo mau gosto a uma reflexão honesta e que esteja de acordo com os teus valores. Porque quanto mais a gente não reflete, mais a gente aceita e normaliza o absurdo. Bem, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disto. Quando você escreve aqui nos comentários a sua opinião, às vezes você ajuda mais do que toda a minha fala. Então, eu agradeço a sua atenção. Se você gostou, comente, curta, compartilha. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!